Palavra muito usada nos últimos anos e de causar arrepios, principalmente quando o assunto é expansão da consciência. Eu estou falando de catarse. Você sabe o que é catarse? Você tem certeza absoluta que vivenciou uma catarse? É sobre isso que falaremos nesse vídeo, mas antes eu já te peço, dá um like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo. Sem sombra de dúvidas, será muito útil. Segundo o dicionário, catarse é a libertação, a expulsão ou expurgação do que é estranho à essência ou à natureza do ser. Observando bem toda essa explicação, toda essa conotação para o que é catarse, é melhor dizer que quem nunca sofreu catarse, quem nunca viveu uma, atire a primeira pedra. Sim, toda a humanidade, todos nós humanos já vivemos e viveremos catarses. A catarse, ela pode ser vivida individualmente, ela pode ser vivida coletivamente. Ela é racional ou emocional. Ela tem formas e tempos diferentes. Assim como ela pode durar 10 minutos, ela pode durar 10 dias, 10 anos, ou a eternidade de um ser. Os mais céticos experimentam a catarse quando eles deixam de sê-lo. Já os mais sensíveis experienciam com maior intensidade, por terem o conhecimento que esse momento conturbado, esse momento confuso, dará abertura, dará espaço para uma libertação. E é por esse conhecimento de confusão e libertação que a catarse foi o segredo do teatro grego, que durante muito tempo atraiu multidões que se emocionavam com suas tragédias, exatamente porque conheciam, se envolviam com o drama, aceitavam a trama, se identificavam e extraíam para si todo o sofrimento dos personagens. Em outras palavras, eles viviam uma catarse durante o espetáculo. E como exemplo de catarse curta, os 10 minutos, eu quero usar os cultos religiosos que em minutos cárticos levam o corpo a um frenesi, a uma vibração, onde através dessa vibração é liberada toda a energia densa, dando espaço a uma alegria, a uma ternura, a uma felicidade, ao encontro com Deus, a uma paz passageira. E é exatamente por essa paz ser passageira que os fiéis retomam com mais intensidade a esses cultos. E não tem nada errado com isso, tá tudo certo. A adrenalina liberada realmente dá esse espaço, essa comunhão com o divino. Já em tempos mais longos, ou no para sempre, a catarse é o desejo do fundo do âmago, é a centelha divina falando, é a tua consciência iluminada pedindo por uma ruptura. A necessidade de romper algo, a necessidade de deixar para trás um ato, um comportamento ou um fato que incomoda, que já não te agrega mais no momento da vida. Aquele fato que já te deixa estagnado, que não te permite andar, que não te deixa tomar outras decisões. E você, o cabeção, duro, persistente na dureza, persistente, convicto do padrão que você já está habituado a seguir, você não dá ouvidos a essa tua centelha. É o momento em que nasce a briga interna com o externo. É o momento do racional brigar com o emocional. E nessa briga do racional com o emocional, a angústia vai crescendo. E quem sofre com isso é o corpo. Onde, devido ao trauma interno, o corpo trava. Ele trava ao ponto de ficar um longo tempo na cama, ele pode travar ao ponto de ficar para sempre,
ou ele pode te obrigar a conviver com doenças crônicas ou desenvolver problemas psíquicos. Loucura. Os meus exemplos, eles são sempre muito populares. Eu tenho o objetivo com os meus vídeos de atingir inúmeras mentes. Eu tenho o objetivo de ajudar muitos seres em questão de entendimento, de expansão, em conhecimento. Por esse motivo, os meus exemplos são sempre bem populares e eu falo com bastante calma, que é para raciocinar, entender tudo que eu quero passar com clareza. Então, nesse momento, depois desse parêntese, eu quero que vocês se imaginem na pele do esposo traído. Isso, aquele marido dedicado que descobriu que era traído por sua bela esposa. A dor, lógico, consumiu esse marido. O trauma é grande. O trauma sufocou, incomodou. Dentro dele, ele sente a chacota da rua. Ele sente o incômodo pela traição. Ele pensa em separação e chega à conclusão que é melhor não, é melhor continuar como tá. Como que ele vai enfrentar todo mundo sozinho? Então aquela briga interna por ser chacota, por ser envergonhado, por se sentir exposto, vai incomodando a mente. E a alma, a essência divina, pedindo a ruptura, para ele soltar a situação, deixar a situação ir, acabou. Se ele não consegue lidar com isso, deixar a situação ir. Mas ele persiste na insistência do bom e belo cabeção, que é acostumado na repetição de padrão, não quer sair de onde está. Ele quer fazer a mesma coisa. Ele não quer dar o braço a torcer. E nessa briga interna, os neurônios dele começam a se incomodar. A mente dele começa a ficar confusa, ele não sabe o que quer. E chega ao estágio de uma loucura psíquica. Sim, eu sei. Existe o receio da catarse, existe um sensacionalismo em volta da catarse. Mas como já dito no início do vídeo, todo mundo vive catarse. A catarse, ela pode ser positiva e ela pode ser extremamente negativa. Tudo depende do grau evolutivo que você está. Tudo depende do grau de conhecimento que você oferece para aquele momento tenso, para aquele momento vivido. Quanto mais conhecimento, quanto mais entendimento, mais fácil, mais tranquilo. Mas todos nós vivemos catarse. Todos nós passamos por isso. Então a catarse é comum. Ela é extremamente comum e natural. É impossível existir uma evolução, uma transição de um ponto para o outro sem um minuto de catarse. Uma simples mudança, quando estamos fazendo de um local para o outro, gera uma catarse. Aquela angústia. E você só solta aquela angústia quando realmente já está com tudo prontinho. A libertação. Isso é catarse. Esse tormento interno. Aquele fervilhão de pensamentos, aquela angústia, aquele sofrimento, aquela dor. Tudo bem que a catarse, quando é na questão de uma devoção a uma espiritualidade que você realmente quer evoluir mais, que você já está dentro do estudo, que você está com esse conhecimento, ela dói um pouquinho mais. Mas como exemplo de um sentimento comum, eu quero falar do iluminado para a humanidade. Siddhartha Gautama, antes de se iluminar, antes de ser chamado Buda, antes de se formar, de se tornar realmente Buda, ele viveu inúmeras catarses. O Siddhartha, ele abdicou de uma vida de prazeres materiais. Ele abdicou da família, se abrigou em cavernas e jejuou ao ponto da pele do estômago encostar na coluna. Tudo em prol de uma verdade que ele queria, a verdade absoluta, a felicidade plena.
E ele, por conta própria, se dedicou de uma forma e acreditava que através do sofrimento, através do sacrifício físico, o espírito se libertaria e chegaria ao entendimento. Imaginem o ato de renúncia à própria família. Me colocando na história, eu percebo que a catarse foi muito grande. E essa catarse de maltratar o próprio físico já entra na catarse racional. Mas foi com essa catarse racional que Siddhartha Gautama se iluminou. Ele percebeu no meio da catarse. Ele teve aquela bela, grandiosa percepção. Foi vivendo essa catarse racional que Siddhartha se deu conta da futilidade, da automortificação. Então, ele deixou o sacrifício físico e adotou a moderação. E foi na moderação que ele chegou à sua iluminação. E é essa moderação que nós deveríamos entender um pouco mais. Sair dos extremos. Nada num ponto e nada no outro ponto. Porque não existe 100% bom e nem 100% ruim. Moderação. O meio. Foi no caminho do meio que o Buda se iluminou. Tudo bem, você não está buscando a iluminação, não tem problema. Que tal a moderação? A moderação diante das suas atribulações, a moderação diante desse caos interior, diante dessa catarse. Sem extremos, através da moderação, no equilíbrio. Então essa catarse do Buda, ela além de ser individual, ela também foi muito racional. Exemplificando a questão da catarse em grupo, catarse coletiva eu posso exemplificar com Primeira e Segunda Guerra Mundial, gripes passadas, vírus e qualquer semelhança com 2020, acreditem, é pura coincidência. Mas agora, nesse nosso ano 2020, aparentemente também vivemos uma catarse coletiva. A humanidade segue um arquétipo. Nós temos líderes, nós temos sistema, e dentro de tudo que nós vivemos, tudo é meio racional. Então, para os meus olhos, eu vejo dois grupos extremamente bem definidos. Um grupo que pede pela vibração da humanidade para que possamos viver melhor, essa vibração através de positividade, e um outro grupo que, por não entender, por não querer, ou simplesmente por não ser, e tá tudo bem, nós somos seres diferentes. Mas essas duas polaridades do extremo que Buda saiu, nesse nosso momento atual, é o que faz o drama, o caos interno, a catarse coletiva. Então, catarse coletiva é quando todos nós passamos pelo mesmo problema. E esse exemplo fica muito claro porque já aconteceu outras vezes, está acontecendo agora e pela sequência normal de padrão poderá acontecer inúmeras outras vezes também. A pergunta que está aí dentro é o que fazer, como superar, como passar por uma catarse? Individualmente, você pode se acolher. Você mesmo se acolhe. Você mesmo se observa. Quando aquela angústia vem pela necessidade da modificação, pela necessidade da ruptura, pela necessidade do soltar,
é porque realmente já chegou o momento. Observe que todas as vezes que essa angústia bate, são momentos decisivos, são momentos que você tem que escolher alguma coisa. E a briga entre o racional e o emocional se dá exatamente por isso. O racional quer seguir no que já estava, mas o emocional sente que o tempo já deu. É o emocional que está numa ligação mais divina. É o emocional que nos traz para esse acolhimento do entendimento além da nossa visão. Então, no nosso íntimo, no nosso interno, aquela vontade gritante, aquele desejo de realmente expurgar tudo que não é útil para dar espaço ao novo, esvaziar realmente o pote para colocar novas sementes. Mas a nossa cabeça, o cabeção novamente, o duro, o resistente, o persistente, continua na briga com o interno. E isso é o que realmente nos leva a esses grandes traumas. E eu tenho como falar disso com toda a propriedade, porque eu sou um exemplo disso. E eu vivi isso de uma forma muito bruta. Eu fiquei 60 dias acamada. 60 dias dura, parecendo uma tábua, exatamente por essa briga interna. E isso me dá uma segurança muito grande de falar dessa angústia, porque eu realmente senti na pele. Só que os sintomas, eles não chegam um dia antes. Os sintomas aparecem muito tempo. Eu fiquei com os sintomas durante, em média, 2 anos. Durante 2 anos, a minha centelha divina, a minha essência maior, o meu Deus, eu me dizia: solta, solta, o tempo já deu, não é para você, solta. E não é para você por incapacidade. Não é para você porque o momento realmente já tinha passado. O momento já foi vivido. E eu na persistência, porque naquele momento era mais interessante obedecer o meu raciocínio. Financeiramente era melhor. Então eu obrigava o meu corpo a trabalhar em um local onde a energia não era aquela que eu queria, onde não era aquela energia que eu precisava, onde não era aquela energia que eu estava acostumada. E a minha alma, ela gritava, ela pedia para não mais. Mas eu ia. E essa briga foi tão grande. Era um desgaste emocional. E por não obedecer ao meu desgaste emocional, acreditando em mim, eu medito. Eu consigo. Eu sou forte. Eu posso. Eu me obrigava mais uma vez. Até que um belo dia, eu simplesmente travei. Então, eu estou falando esse fato para deixar claro que a catarse realmente é a briga do interno com o que nós chamamos de consciência, com o que nós chamamos de certo. O corpo, ele fala, e quando nós não estamos nesse alinhamento, ele trava. E catarse é realmente aquele momento angustiante. É aquela coisa conturbada, onde o teu interior diz, vamos romper, e o teu consciente diz, não. E quantas pessoas não vivem isso? Quantas vezes você abriu mão do seu próprio eu, em prol de um padrão imposto por uma sociedade? Em prol do visível, você esquece dessa tua voz interior. Eu espero com isso ter deixado claro
que qualquer pessoa vive catarse. Independente se individual ou em grupo, mas todos nós vivemos. A diferença é o grau de consciência que você tem naquele momento. É o grau de autoconhecimento que você pode oferecer àquela situação para você se sobressair. Individualmente, você se olha, você se observa, você se acolhe, você respira, você aceita e toma a decisão. Expurgar, liberar, soltar, deixar ir. Coletivamente, racionalmente, você não consegue livrar todos. Mas assim como Buda encontrou o meio termo, assim como ele pegou o equilíbrio na moderação e se iluminou, nós podemos, em meio ao caos, no meio da catarse, usar da neutralização, uma das leis místicas do universo. Se neutralize diante do caos. Não é difícil. Não é difícil. Apenas pense 2 vezes quando você quiser passar uma informação à frente. É uma informação positiva ou negativa? Ah, mas o fulano e doeu e é atrocidade e... Só vai causar mais pânico. Só vai causar mais drama. Só vai causar mais dor. Não quero dizer o que é certo, o que é errado. Não, jamais. Não tem nada errado. Não tem nada certo. Como falado, o universo ele está sempre em equilíbrio. Está tudo certo. Mas só o fato de você não levar aquilo à frente, você já está se neutralizando. Você já começa a olhar para dentro de você, você já começa a se autoproteger. E nessa autoproteção, quando você cuida de você, você também cuida de quem está em volta. Então, não dar abertura ao crescimento do caos através da neutralização é a melhor coisa, é a melhor forma de vencer uma catarse coletiva. Vem para o mundo mágico. Vem para o mundo da fantasia. Não entra na catarse coletiva. Essa é uma das dicas de ouro. Essa é uma dica valiosa. Quando você se neutraliza do que está à tua volta, que você olha para você, que você entende o que está vivendo, não tem catarse coletiva, não tem catarse individual. E se você já tiver acamado e se você entender, até isso você vence. Então, dessa forma, o que eu quero deixar claro é que a catarse ela pode ser boa, mas ela pode ser muito ruim também. Tudo depende de qual ângulo você está vendo. Tudo depende de qual olhar você está lançando. Tudo é relativo. Então, o que eu quero que vocês entendam é que essa catarse, quando vem para o lado positivo, ela te engrandece muito. E quando você usa da catarse para aprendizado, você pode não virar Buda, mas qualquer um pode ser Buda, qualquer um pode se iluminar. Você pode se autoproteger e quando você entrar numa catarse por uma expansão de consciência, a dor pode ser muito grande. Mas respira, acalma, relaxe e entenda.
O que é necessário é somente a observação para identificar o que precisa ser solto. É a liberação mesmo. É o expurgar. A catarse, ela pode te levar a um caminho grandioso, se observada. Não pense que catarse vive só quem está em busca de uma expansão de consciência. Todos vivem catarse, apenas não entendem que aquele momento de desespero que o leva a uma depressão, que o leva a qualquer um outro ato, através de uma angústia não resolvida, através de um problema não sanado, através de um sentimento não identificado, através de um descontrole de emoções, é que te causa todo trauma, todo drama. É que te leva ao estado de uma catarse. Então, mais uma vez, eu quero deixar claro que sim, mais uma vez é você quem escolhe, é você quem decide. Quanto tempo de catarse? 10 minutos? 10 anos? Toda a tua vida? Como sempre, a escolha é nossa. Gratidão por mais uma vez estarmos juntos. Sparkianos, obrigada. Até o próximo vídeo.